Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Marca Podcast, sempre podcast especial, sempre amigos incríveis, pessoas talentosas, né, que tem histórias bacanas para contar, que tem o seu podcast muitas vezes, né, com o meu querido Alcemar Cardoso. Alcemar Cardoso é um cara que buscou especialização na área ambiental, ele é um cara que é escritor, tem vários livros publicados, a gente vai falar de todos esses livros aqui, um por um. E eu quero dizer também que eu conheço o Alcemar Cardoso já há algum tempo. Quando eu conheci o Alcemar na Rádio Tupi, ele era pintor, estava estudando pintura e eu estava operando como operador de rádio. Então, esse é o Alcemar. Tudo bem, Alcemar Cardoso? Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, Claudinho. Grato aqui pela entrevista, por estar participando aqui desse podcast tão sensacional. Eu pedi para o Alcemar que mandasse para mim, né, um press release, né, mandasse algumas informações aqui, e ele fez um trabalho aqui magnífico, gente. Vou mostrar aqui para vocês. Pena que não dá para ver, mas vocês confiam em mim, então podem estar certo disso. E assim a gente combinou algumas pautas, algumas perguntas, mas como a gente já começou totalmente diferente, vamos manter essa pegada. E se você tá achando a voz do Alcemar bonita, é porque ele fez locução, ele realmente tem uma voz muito bonita. E agora eu já não sei mais, já que a gente mudou toda a ordem, né? Já que a gente fez questão de bagunçar o coreto, eu não sei se eu começo com o seu trabalho literário, eu não sei se a gente vai direto pro podcast. Vamos deixar o trabalho literário para a galera ficar curiosa e vamos falar um pouquinho do seu podcast? Vamos inverter a ordem de tudo? Como é que surgiu a ideia de você montar o seu podcast? Claudinha, a ideia foi simplesmente estar em Arraial do Cabo. Estava em Arraial do Cabo no período de restauração como pessoa e parei de frente à praia como todo dia fazia e sou poeta. Então todo dia que eu parava em frente à praia eu começava a fazer poesia e pensei assim, cara, eu vou fazer um podcast falando sobre a praia e vai ser o nome Olhos de Alcemar. A lógica era Olhos de Alcemar para até que cego veja. Uau! Que a ideia era eu narrar e que uma pessoa cega conseguisse ver o que eu estava narrando. Sensacional. Então eu treinava ali e ficava fazendo os escritos e fazendo a narração. E quando eu comecei a colocar, postei no podcast, ficou bacana, ficou muito legal. E eu viajo ouvindo, até hoje eu ouço. Se você entrar no podcast Alcemar Entrevista, lá no Spotify, você ainda vai conseguir ver eu falando sobre a prainha, falando sobre a Praia dos Anjos, sobre alguns lugares de Arraial, e você vai conseguir até sentir a água batendo no teu tornozelo, vai conseguir sentir o frio da Praia Grande e vai conseguir amar a prainha como eu narrava ali. Então ele surgiu assim. E logo em seguida, eu trabalhei num camp 1 ano como voluntário. Legal. Muito legal. Conheci gente de todo mundo, gente de todo o Brasil, e não há experiência melhor. Que experiência de conhecer gente de toda parte. E então ali eu comecei o podcast Alcemar Entrevista. Era um bloco, o Alcemar Entrevista, e eu comecei a entrevistar donos de motorhome, e foi assim por diante. O Alcemar Entrevista já é o outro podcast que a gente vai ter que botar aqui na descrição, porque a galera tá curiosa, vai querer conhecer, eu conheço o meu povo. Aí então você, no Alcemar Entrevista, você batia papo com as pessoas, você aproveitava o espaço ali do camping. Eu acampei esse ano, o início do ano, foi muito legal, foi a família toda no camping super bacana lá em Ubatumirim. Foi uma experiência excelente e eu tenho certeza que muita coisa interessante aconteceu nesse camping aí, cara. Muito legal, cara. Assim, e a experiência de entrevistar pessoas diferentes, toda classe social, todo nível de formação tá ali. E eu sou assim, se eu olhar e achar interessante a sua história, o seu jeito que você conduz a coisa, eu vou te entrevistar. Pode ser o pedreiro. Claro. Se o cara é bom de falar o que ele faz, eu vou entrevistar, porque a ideia do podcast é fazer com que pessoas simples sejam a estrela. Por isso que eu falo que é o podcast Alcemar Entrevista, onde a vida é um show e o espetáculo por conta do convidado. Então, assim, tem várias pessoas entrevistadas sensacionais, entrevistas marcantes mesmo.
Esse trabalho você comentou comigo, eu ainda não acompanhei, mas eu vou acompanhar que depois dessa dica aí a gente fica realmente curioso. Mas teve alguma dessas entrevistas assim que você pode dizer que foi a mais emblemática de todas, que tem uma coisa a mais que vale a pena a gente contar para a rapaziada do Mac Podcast? Tem uma coisa a mais, cara, vou falar. A que eu mais escuto. A que eu mais escuto é sobre o Rumos e Rotas. Rumos e Rotas, inclusive, fiz uma vinheta para eles, falava Rumos e Rotas, uma viagem ao extremo com Beto e Flávia. O Beto, Legal. ele era dono de uma fazenda onde fazia procriação de mini animal. E a Flávia, ela trabalhava consultando genealogia judaica para fazer cidadania europeia. Muito legal. Muito legal. Aí eles se juntaram, se conheceram e começaram, vamos sair dessa vida, vamos, vamos mudar de vida. Montaram o motorhome e partiram em torno do mundo. Pessoas sensacionais. E eles têm um podcast não, eles têm um canal, o Sim. rumos.erotas, e lá eles passam em todos os lugares do Brasil de motorhome, anunciando, mostrando as qualidades do local, e viagem é uma coisa sensacional. Me marcou muito porque eles como pessoas me dá uma falta deles. Eu sou doido para vê-los de novo. É marcante as experiências dele e tudo que a gente passou. Muito legal. E aqui nesse bate-papo, né, quando a gente lembra da pessoa, a gente acaba meio que matando um pouco a saudade também, né? Como tantas pessoas passam pela nossa vida, né, e deixam saudades. Eu lembro que na Rádio Tupi, onde a gente trabalhou junto por um bom tempo, a gente fez muitas amizades e tem determinadas pessoas que a gente guarda profundamente no coração e eu tenho sorte de ainda ter contato com alguma delas, né? E hoje a gente estava falando de uma pessoa muito especial aqui. Eu queria que você falasse para essa pessoa, né, o carinho que a gente tem por ela. Ah, rapaz, para falar dessa pessoa, me emociona um pouco, porque se eu tô aqui hoje como escritor foi por causa dela. E eu faço questão de lembrar. No meu livro aqui tem dedicação para ela, se eu não me engano, nesse novo também tem. E enquanto eu puder colocar uma dedicação, uma dedicatória, eu vou colocar, que foi a Priscila. Eu boto o nome, Priscila Iosif Koble dos Santos. Eu lembro o nome dela. Por quê? Eu levava os meus textos para ela e ela falou que iria corrigir meus textos. Que legal, cara. Eu falei, que perca de tempo, né? Porque assim, como uma pessoa se dispõe a ajudar a outra nesse ponto? E pensa, vim da Baixada Fluminense, educação, não era lá essas coisas. Eu fui descobrir que não era lá essas coisas quando ela corrigia meus textos. Eu comecei a mandar minhas poesias e ela corrigindo minhas poesias. Aí quando eu vi que ela tá corrigindo minhas poesias, eu vou mandar o meu livro, o protótipo desse livro aqui, O Vencendo a Mente de Escravo, mandei para ela. E ela vinha com a folha, aí escrevia para mim o que estava errado, onde tinha redundância, um monte. Eu ficava com uma vergonha imensa daquilo, mas foi ela que me ensinou a escrever. Então, um beijão, Priscila. Beijão aqui na outra câmera também. Onde tem mais câmera aqui? Tem duas desligadas ali Então naquele mandar canto, beijo mas também estão nas desligadas desligadas. também. Beijão, Isso Priscila. porque ela merece. E eu quero Merece. até aproveitar a oportunidade, a lembrança que a gente teve dessa amiga tão querida, tão especial, de dedicar esse programa, esse podcast. Esse vai ser um podcast especial, mais que especial, porque a gente vai dedicar a você, Priscila Kolber, nossa amiga, nossa querida irmã, que vai estar sempre com a gente, junto das melhores lembranças, sempre com muito amor, muito carinho e dedicação, Pri. Nós amamos você, tá? Você Saudade, e sua saudade. família moram aqui com a gente, né? Inclusive, eu falo desse jeito por causa dela. Porque ela conseguiu para mim um curso de locução na Escola de Rádio do Rio de Janeiro, por intermédio do Francisco Barbosa. Sim. Conseguiu um curso para mim de locução na Escola de Rádio, lá com o professor Rui Jobim, da Rui Rádio Jobim. Globo. Rui Jobim, muito bom. Um beijão para ti, Rui Jobim, Escola de Rádio do Rio de Janeiro, uma escola muito boa. E também queria mandar um CD do Beatles para ele. Na verdade, ele mata se tu mandar um CD do Beatles. Ele não gosta de Beatles. Eu não A gente sei vai por quê. oferecer a música do Beatles aqui pra ele. Não, a gente não toca música no programa, pode ficar tranquilo. Então, assim, eu fiz escola de rádio porque ela me proporcionou Sim, fazer sim. isso. Então, se eu comunico bem, se eu falo bem, se eu escrevo bem, isso se deve a Priscila Iosif Klober dos Santos.
Que saudade, cara. E só para você ver, né, o quanto a Priscila é especial, é engraçado, né? Eu convidei o Alcemar, né, para a gente falar do trabalho literário dele, para falar do podcast dele, e a gente está falando da Priscila aqui, eu sei que ele vai concordar plenamente com isso, né? Quando eu comecei a ideia de podcast, eu procurei a Priscila. Eu estava na Fábrica de Talentos. Um abraço para o Márcio, para o Gustavo, para o Caetano, enfim, todos os amigos que eu tenho lá na Fábrica de Talentos. Eu comentei com ela, eu queria fazer um podcast com os atletas da Fábrica de Talentos, com os meninos e tal. E ela me ajudou, mandou textos, mandou referências, né? Só que acabou que o trabalho ele chegou a um ponto, né, que foi encerrado e tal, continua a amizade, né, continua a indicação do trabalho da Fábrica de Talentos, mas aquele incentivo, né, aquele apoio, eu a procurei, ela prontamente atendeu de uma forma muito carinhosa, como sempre, ficou lá aquela coisa na cabeça, vou fazer o podcast, e a gente está aqui hoje, acho que já são, nem sei mais quantas entrevistas são, daqui a pouco a gente está completando um Um ano, milhão né, 800.090 entrevistas. aproximadamente. Então a gente está aproveitando aqui o Alcimar Cardoso para estar agradecendo a Priscila todo o carinho que ela tem por nós. Aproveitar e agradecer o pessoal da escola de rádio também, que é a galera do rádio, que faz rádio, prepara super bem. Eu conheci também a escola de rádio. Na época eu estava no sindicato, né? Eles levaram o projeto, olha que legal. Eles tinham uma escola de rádio, procuraram o sindicato dos radialistas para ver se a gente tinha alguma sugestão e tal, o que a gente achava, só para mostrar o caráter das pessoas e a preocupação de fazer um bom trabalho. Não é à toa que o Alcemar estudou, se formou, pegou o seu diploma e tem uma comunicação muito boa, está pronto para trabalhar em qualquer rádio. Atenção, rádios do Brasil, procurem o Alcemar, Olha porque aí, ó. ele é um cara talentoso que, sem dúvida nenhuma, se tiver a oportunidade de estar apresentando um programa de rádio, vai fazer muito bem. Até porque, quando ele teve oportunidade, quando ele buscou oportunidade de escrever, ele escreveu, né? E tem alguns. Ele trouxe 3 livros aqui. Eu queria que você comentasse um de cada vez. Vencendo a Mente de Escravo, você já citou quando lembrou da Priscila. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele, até porque esse título aqui é muito sugestivo. É uma coisa assim que eu tenho muito carinho, muita atenção. Queria que você falasse um pouquinho sobre Vencendo a Mente de Escravo. É legal. Eu tô chegando ao meu 5º livro. Vai sair agora, primeira mão para você. Meu primeiro infanto juvenil. Esse é uma paixão. As Crônicas da Minha Janela vai sair pela editora Ases da Literatura de Portugal. Eu passei num concurso, fui um dos finalistas do concurso e eles me fizeram proposta de publicação e vai sair já já esse novo livro. Eu estou trabalhando o Adão Perfeito primeiro, antes desse outro livro. Depois, daqui a pouco, a gente fala dele. O Vencendo a Mente de Escravo é muito sugestivo. A ideia é o seguinte, ela combate aquelas crenças limitantes, né? Você não pode. Que nem eu tinha essa crença até encontrar a Priscila, que eu não podia escrever o livro de vergonha porque eu tinha o medo de ser questionado a respeito dos textos. Então ela foi assim libertadora para mim nisso. Esse livro era dessa grossura e ficou assim, porque a gente com o tempo, ele demorou 10 anos para ser escrito. Todo escritor iniciante, ele vai passar por esse período de adaptação e geralmente é isso, 10 anos. Que quando chega lá para 10 anos, ele já está com a maturidade maior, com o entendimento maior, e ele começa a refazer, reformular os textos, pegar os textos e colocar mais direto, tirar as redundâncias para que fique mais fácil o entendimento das pessoas. E quando eu peguei esse livro, enviei para a editora, quando eu vi a Câmara Brasileira de Jovens Escritores, eu enviei para eles e aprovaram na hora. Eles aprovaram na hora. E o rapaz falou assim, cara, vou nem enviar para edição, ainda para correção. Nossa. Porque chega livro aqui que eu não consigo ler. O teu tá tudo explicadinho, certinho. Isso para mim foi muito gratificante. Posteriormente, eu olhei o livro, achei alguns erros que eu consertei. Na verdade, esse livro já está na 3ª edição dele. O novo vai sair agora pela editora Wiclap, uma editora de autopublicação. Vai sair agora com uma outra capa. E é um livraço. Ele fala da história. O tema central o povo hebreu estava escravo no Egito 400 anos.
Deus levantou o libertador chamado de Moisés. Moisés foi ao Egito, fez aqueles sinais miraculosos no Egito, tirou o povo de lá. O povo saiu livre, saiu rico do Egito, porque todos os egípcios deram ouro, deram bens para eles para poder expulsar eles do Egito, por causa das pragas que vieram. E no deserto, quando eles enfrentaram provações, quando eles enfrentaram fome e sede, eles murmuraram contra Deus. Eles juntaram o povo e falaram assim: vamos levantar outro capitão que nos leve de volta ao Egito, porque a gente prefere comer das cebolas de Faraó, o resto da comida de Faraó, do que passar fome e sede nesse deserto. Bem, eles não estavam passando sede porque Deus enviava provisão para eles direto. Mas, ó, mente, eles estavam no deserto como livres. Eles não apanhavam no deserto. Eles não eram espancados no deserto. Eles não sofriam os abusos que eles sofriam no deserto. Mas eles preferiam sofrer todo esse tipo de abuso no Egito. Então levantou uma grande parte do povo para tentar voltar, fazer uma rebelião e voltar ao Egito. Esse mal se chama mente de escravo. É o estado psicológico de aprisionamento, em que as pessoas se colocam, na verdade. Eu tive a experiência. Um amigo, ele criava um tizil. Isso na Baixada Fluminense é muito comum, né? Criar passarinhos. Sim, sim. Não que eu seja a favor, não sou. Não, não, não. Tá? A gente tá só narrando uma Ele história. tinha um tizil. Ele, na minha frente, ele abriu a gaiola do tizil, deixou o tizil sair. O tizil voou. O tizil voou, eu falei, já era, não volta mais. Volta mais, já era. Aí ele falou, duvido, tu vai ver daqui, ó, 20 minutos e tá de volta. Eu falei, não tá não. Aí ele, daqui a pouco, lá na gaiola vem o tizil, volta e dentro da gaiola. O que é isso? Ele foi condicionado a mente dele a pensar daquele jeito. Ele foi livre durante um tempo, só que nessa liberdade ele não sabia como ter a comida dele, ele não sabia como ter a água dele, ele estava acostumado com tudo na mão. Isso a gente chama de mente de escravo, esse tipo de comportamento. É igual a Baixada Fluminense. Na época que eu lancei esse livro, falaram para mim assim, cara, tu vai lançar livro para quê? Ninguém lê aqui. E de fato era, quase ninguém lia na Baixada Fluminense. Eu fui ousado. Eu lancei esse livro com 26 anos de idade. Sim. Então, eu fui muito ousado em lançar esse livro. E o bacana é que eu achava... Eu sempre fui palestrante, né? E quando eu saía na rua, eu encontrava gente na rua que vinha falar comigo a respeito do livro. Isso é gratificante. Isso é gratificante. E assim, um livraço que mexe não só com esse tema, mas tem muitas coisas. O texto é bastante literário, bem fácil de entender. E escrevi numa época que eu era uma pessoa totalmente diferente, mas eu me alegro toda vez que eu leio, cara. Muito bom. Achei incrível a temática, deu vontade de ler. Inclusive, é bem comum, infelizmente, o hábito da leitura, né? A nossa geração não tinha a orientação que a gente passa aos nossos filhos hoje, aos nossos jovens que a gente conhece, o incentivo da leitura, né? Então eu também não tinha o hábito de ler, vim começar a ler com mais idade, né? Não que eu esteja velho com 46 anos, né? Mas é uma coisa que eu comecei a aprender na faculdade, que era uma obrigação para poder cumprir o necessário lá do currículo, né? E tal. E aí desde então temas como esse, né, me chamam a atenção e deu vontade de ler. Isso é muito bom, sabe? Eu acho que a pegada é essa. E o melhor de tudo, você não parou no primeiro livro. Não. Aí você veio, fez a sua formação em meio ambiente. Você pode falar um pouquinho da sua formação e em seguida falar do seu livro de poesia Sim. também, que tem essa temática do meio ambiente, legal. correto? Depois do Vencendo a Mente de Escravo, eu participei de uma... Fui escolhido dentro da segunda antologia de novos poetas brasileiros. Caramba. Aí uma poesia minha entrou ali, da editora Chiado, muito legal. Então, e depois isso só vai gratificando a gente, né? Ele vai mostrando que a gente está fazendo, está dando certo. Em seguida, veio o projeto do Poeta Verde. Que eu sou poeta, então assim, escrevo muitas poesias, eu escrevo crônicas, mas todos os meus escritos eles são literário, teológico e poético. Tá sempre dentro dessa pirâmide. Sim. Literário, teológico e poético. De algum modo você vai falar, esse livro não é religioso,
mas tem muita mensagem de Deus ali dentro. Muita mensagem de Deus. E esse aqui, o Poeta Verde, eu escrevi para honrar meus professores do técnico de meio ambiente lá no Kennedy, colégio estadual. Poeta Verde é um livraço, inclusive eu escrevi aí falando sobre eles. É um livro que fala principalmente sobre principalmente sobre a tragédia de Mariana e Brumadinho. São textos aí de 3, 4 folhas, cada texto, gigante, em poesias, mas narrando aquela história, os acontecimentos, é uma coisa impressionante de se ver. Aqui no Poeta Verde, falo poesias a respeito da minha cidade, Belfor Roxo, falo a respeito do desmatamento e uma série de fatores, porque dentro do técnico meio ambiente eu percebia que as pessoas tinham dificuldades de aprender alguns assuntos. E eu pegava esses assuntos que eram difíceis nas aulas e transformava em poesias. E ele é assim grande, tem espaço para a pessoa poder escrever. Então aqui, se tu pegar, ó, dá pra pegar aqui, qualquer poesia aqui, qualquer poesia que você pegar aqui, ó, ela tem uma temática ambiental. Essa aí é qual que tá escrita aí? Ó, maracujazeiro, é. Aí vai dizendo das gavinhas, do maracujá. Então, tem falando sobre a leucena, muito legal. O que é leucena? Leucena é uma planta que, quando você passa ali no bosque da Barra, ali tu vê aquelas plantas. No Mato Alto, Sim, não tem aquelas plantas tem, grandonas, tem. tem umas vagens? Aquilo ali é uma leucena. É uma planta que não é daqui. Só que ela faz bem ao solo porque ela ocupa o vazio, mas também, ao mesmo tempo que ela faz bem, ela faz mal porque ela não deixa as espécies da Mata Atlântica se proliferar ali no ambiente. Todas as sementes delas que caem nascem e elas se tornam um monstro de árvore. Uhum. E aquelas vagens se comem. Ela seca, você come frita, Olha. e ela verde, você Aham. come ela refogada. Então, assim, eu estudei muito dentro dessa área. Muita coisa dentro da área ambiental é gigantesca, o meu currículo na área ambiental. Então, eu resolvi colocar tudo no livro. Tudo no livro, para que as pessoas cheguem na aula. Okay, isso aqui o professor disse. Uhum. Aqui dentro da poesia tem a lógica da explicação. É muito legal, cara. Com linhas poéticas, espaço para anotações. Hoje, quando a gente chegou aqui folheando o livro, eu encontrei uma poesia aqui e o Alcemar leu para a gente. Você poderia ler essa aqui para a gente? Essa aqui eu acho um Aproveitar ouro. aqui, vou deixar o microfone bem direcionado aqui para aproveitar um pouquinho. Eu acho um ouro essa poesia. O nome dela é O Crime. Que crime foi esse? Meu Deus, que barbaridade! Esquartejaram a árvore. Ao invés de lhe cortarem os cabelos, derramaram sua seiva. Ao invés de podarem seus galhos, ceifaram sua vida. Ainda atearam fogo em seu corpo, lhe deixando assim, jogada, queimada e nua. Será que abusaram dela? Sim, a violentaram. Ainda vem o pessoal dos direitos humanos defender os assassinos. Compara o corte de uma árvore Sim, ao sim. crime, o estupro, uma violência contra a mulher. Rapaz, enfim, cara, parabéns, né, pela dedicação, pelo trabalho literário. E eu vou aproveitar aqui esses últimos minutos de entrevista. Você que está gostando do bate-papo aqui com o Alcemar, procura ele nas redes sociais. Vamos deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Gostou da entrevista? Pede, quero a segunda parte com o Alcemar, que a gente vem aqui, combina um outro dia. Dessa vez não vai ter 2 entrevistas gravadas, vai ser uma só. Vai precisar que você se manifeste pedindo para que ele volte e fale mais, de repente, de um livro específico, ou a gente conte outras histórias que no período curto de tempo não é possível, mas dos 5 livros, né, a gente citou alguns aqui e eu queria que você confirmasse, o Adão Perfeito é o seu último trabalho? Ah, meu último trabalho. Então vamos falar um pouquinho do aí é Adão minha Perfeito. paixão, cara. Adão Perfeito, ele foi um livro que eu enviei antes de ter essa festa de editoras com publicações gratuitas. Foi um livro que eu enviei para 3 editoras, as 3 quiseram o livro. Que bacana. Só porque eu não tinha meus recursos miraculosos na época, eu acabei não lançando. E dessa vez eu senti que deveria lançar. Procurei a plataforma da Wiclap e lancei esse livro, que é sensacional. Só essa capa aí dá uma mensagem gigante, Paulinho.
Deus, Claudinho, Deus olhava Adão olhava nos olhos de Deus e Deus olhava em seus olhos. A Bíblia vai dizer que os seres celestes, eles não podem sequer olhar a face de Deus. Isaías capítulo 6 vai dizer que Isaías ele teve uma visão, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, ali diante da face dele. E esses serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os pés, porque Deus é santo. Com 2 eles cobriam os rostos, porque Deus é santo, eles não podem olhar a face de Deus. E com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta que teve essa visão, Isaías, quando viu, ele caiu como morto, ele sentiu que estava morrendo. Ele falou assim: ai de mim que estou morrendo, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o rei, ou seja, ele não se sentiu digno de ver Deus e sentiu os pecados dele. A Bíblia vai dizer também, em Apocalipse, olha, de Isaías a Apocalipse, vai dizer em Apocalipse que João, depois na ilha de Patmos, ele tem a revelação e ele escuta uma voz que vai mostrando o futuro a ele, falando com ele. E quando ele vira para ver quem é que falava com ele, quando ele olhou, ele viu Jesus. Só que Jesus não era o Jesus que ele conhecia. A face dele era como de um leão. Seus olhos como chamas de fogo, seus pés com latão reluzente. Ele, quando viu, caiu como morto. Ou seja, todo mundo que focou Deus em toda a sua glória, ou morre, ou é salvo por ele. Moisés, ele falou assim: Senhor, eu quero ver sua face. Aí Deus falou assim: Moisés, se tu vê minha face, tu morre. Qualquer homem que vê minha face morre. E então Deus passou pelo povo de costas, o povo quase foi destruído por Deus passar de costas. Mas existiu um homem que olhava na face de Deus. Olhava nos olhos de Deus e Deus olhava em seus olhos. O nome dele era Adão. Adão, ele foi feito perfeito. Natureza perfeita. Adão, hoje, qual o ser que a gente fala que enxerga mais? É uma águia. Tem visão de águia, né? Sim. A visão de Adão era muito superior à da águia. A audição dele era muito superior. O pulmão dele era muito superior. Lá onde o submarino não consegue ir, ele poderia ir e não era destruído. Por quê? Ele era perfeito. Ele era imagem e semelhança de Deus. Ele era perfeito. E diz a Sagrada Escritura que todo dia, na viração do dia, ou seja, no crepúsculo da tarde, Deus vinha ao jardim do Éden visitar Adão. E ficava ali conversando com Adão. E Adão olhava nos olhos de Deus e Deus olhava em seus olhos. E a presença de Deus não lhe fazia mal. A presença de Deus não fazia mal para Adão. E também Adão podia olhar nos olhos de Deus e Deus olhar em seus olhos. Isso é a perfeição? Não. Mas dá uma ideia do que era a perfeição. Adão, quando peca, quando ele desobedece, quando ele troca Deus por Eva, que na verdade foi isso que ele fez, que Deus falou: não coma dessa árvore. A Eva foi e comeu. Aí foi dar para ele. Mas Deus falou para ele não comer. Quando ele decidiu comer, foi para não perder ela. E exatamente ele fez essa troca. Ele trocou Deus por Eva. E nada pode estar na frente de Deus. Porque tudo que a gente coloca à frente de Deus se tornou o nosso Deus. Sim. Inclusive, esse estudo, essa análise, que a gente encontra essa reflexão aqui no livro, é uma coisa que, se você busca, né, não preso a uma temática religiosa, mas sim muitas vezes inspirado por uma temática religiosa, até porque hoje em dia a ciência já entende o homem, né, como ser espiritual também. A gente encontra publicações como a do Alcemar que podem passar essa visão, essa orientação. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e desse mais um detalhe do seu livro. Ah, o legal aí é que quando Adão ele come do fruto, ele sente toda a morte, toda a limitação. A limitação, ela entra no corpo dele. Os olhos dele agora tinham limite, não enxergavam mais como antes. A audição dele tinha limite, o pulmão dele tinha limite, a respiração tinha limite,
os passos dele tinham limite. A gente tem muitas referências na Bíblia mostrando de coisas que o homem poderia fazer. Por exemplo, o homem podia andar sobre as águas. É mentira? Não. Jesus ele vem andando sobre as águas e Pedro fala assim, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus disse, vem, então sob sua palavra eu vou. Pedro andou sobre as águas. Jesus ele usou o poder, não foi o poder de Deus, ele usou o poder que estava sobre Adão. A Bíblia chama ele como o último Adão, para remir o que o primeiro Adão fez. A besteira que o primeiro Adão fez, Jesus veio perfeito para poder remir a natureza do primeiro Adão. Então, assim, o Adão foi derrotado no jardim de delícia, no Éden. Jesus venceu no jardim de privações. Jesus ele conseguia entender o que as pessoas falavam, ouvir o pensamento das pessoas, entender o sentimento do coração, o desejo do coração. Jesus ele conseguia tocar nas pessoas de um modo diferente. Cara, Jesus foi o modo que Deus se fez menor para poder olhar nossos olhos de novo. Entende? Então, assim, os discípulos olharam nos olhos de Jesus. O interessante vai dizer que Mateus e Marcos, Jesus só olhou para eles. Quando Jesus olhou para eles, falou, ninguém nunca me olhou desse jeito. Entende? Aquele anseio do homem de ver a face de Deus, foi Deus se fazendo menor para poder alcançar o homem. E Adão Perfeito é um livro que passeia não só por aí. Ele vai falar da origem do pecado, que na verdade o pecado começou no céu, com Lúcifer. Ele vai falar a origem do pecado na terra, que é provocado também pelo anjo caído, pelo Lúcifer, e vai falar sobre a genealogia do bem, do mal, e quando o bem e o mal passou a estar dentro de todo ser humano, essa história. Vai falar também da origem do 70 vezes 7. A gente escuta falar muito, deve perdoar, como 70 vezes 7. Não só 7, mas 70 vezes 7. Isso tem uma origem, isso está na Bíblia, está ali no início. Tudo que a gente vê hoje, microfone, tudo que tem nesse estúdio, Claudinho, esse óculos que você está usando, tudo que a gente vê aqui, toda a arte que a gente está fazendo aqui, tudo isso vem da linhagem de Caim. Caim foi o filho bom ou o filho ruim de Adão? Caim foi o que matou Abel? Foi o que matou Abel. A linhagem dele veio toda a arte e artifício. A música veio da linhagem de Caim. Toda a arte e artifício veio da linhagem de Caim. Então, assim, tudo está aqui descrito no início, até chegar à tal da guerra da carne contra o espírito. Essa guerra, ela acontece hoje, está acontecendo agora dentro da gente. É aquela ideia de você quer fazer uma coisa, mas sua carne quer fazer outra. Você quer fazer o bem, mas a sua carne quer fazer o mal. Já viu? Sim. Aquele sentimento de vingança, que é carne. Uhum. Entende? Então, assim, mesmo... E já viu quando você já tentou fazer o bem para uma pessoa? Não, vou ajudar essa pessoa aqui. Aí quando você vai e mete a mão para fazer, dá errado. Porque foi você que pôs a mão. Entendeu? E Paulo fala sobre isso. Dentro de mim tem uma batalha constante. De modo que o bem que eu quero fazer eu não consigo realizar. Sim, é bíblico. Quando vou fazer o bem, acabo fazendo o mal. É o que Paulo está narrando. Aí ele fala, miserável homem que eu sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a solução para todo pecado, a resposta está no Adão perfeito, que na verdade é Jesus Cristo. Então está narrado nesse livro essa história. É um livraço. É um livro do meu coração, indico muito. Ele vai te dar muitas respostas para os seus conflitos interiores. Adão Perfeito, ó. Esse livro aqui, ó. Adão Perfeito. Você pode adquirir ele lá pela editora Wiclap. Você pode também entrar lá na minha bio, né? Vai estar HTTH. Bota aí para mim nessa tela aí. Ó, https://wiclap.bio/Alcemar com A maiúsculo, _ escritor com E maiúsculo. Aí tu vai entrar lá na minha página, tu vai achar 2 livros nessa editora, que é o Vencendo a Mente do Escravo, com a capa nova, e vai achar o Adão Perfeito. Então, é um livraço, vale a pena, muito. Super indico também, inclusive fiquei muito curioso em ler mais essa história.
E para facilitar você que está acompanhando o podcast, vou deixar na descrição aqui, tá? No linkzinho, é só clicar. Ou então você pode também buscar nas redes sociais o Alcimar Cardoso, que ele também está disponibilizando esses links, né? Facilitando você a adquirir o fruto desse trabalho, né? O fruto dessa busca, que com certeza vai ajudar na reflexão de quem busca essa reflexão, né? Essas questões que envolve um pouco religião são muito interessantes, são muito amigáveis, né? Eu sou cristão também, então eu tenho um carinho muito grande, inclusive por você que não é, porque o que Cristo trouxe para a gente, né, foi o amor. Então, por esse amor que ele nos deu, né, como prova de sua vida, entre tantos ensinamentos, né, eu não tenho o porquê não buscar a conciliação com quem pensa diferente ou tem uma visão diferente, desde que respeitem a minha, a do Alcimar ou de qualquer um outro. Então, esse entendimento, né, essa busca precisa de conteúdos como esse aqui, o Adão Perfeito, e tantos outros que talvez você já tenha lido, ou talvez você esteja pretendendo ler, ou uma palestra que pretenda assistir. Cabe a cada um buscar o seu autoconhecimento, né? Então, quando uma pessoa tem um trabalho, né, faz uma pesquisa, passa tempo, horas e horas, não 10 anos como esse livro que também vai estar no link, mas com certeza muitas horas de trabalho e dedicação buscando uma reflexão, tem o nosso aplauso, tem o nosso carinho, o nosso respeito, e mesmo sem ler, eu já estou indicando, sabe? Porque eu conheço o Alcimar, eu sei que é um trabalho sério e vale a pena a gente conhecer esse trabalho, tenho certeza disso. Cara, eu estou aqui assim maravilhado com tanta coisa bacana que você está trazendo aqui para a nossa audiência, para o pessoal que acompanha o MAC Podcast, para o pessoal que acompanha a MAC Comunicação, nossos trabalhos de audiovisual, nossas filmagens de palestras, nosso trabalho de fotografia. E inclusive a gente aqui começou a indicar outros colegas também, né? A gente tem a menina que trabalhou com a gente fazendo a tradução em Libras, tem você como locutor, que eu também estou indicando, e assim a gente vai fortalecendo a nossa família. Ela vai aqui. aparecer aqui, ela? Dessa vez não, dessa vez não, porque não foi combinado, mas ela está à disposição desde que a gente tenha condição de estar colocando ela aqui, com certeza. Inclusive, ela disse que onde se mais aprende, né, a linguagem dos sinais, se forma como uma tradutora, né, são nas igrejas, né? Ela alertou isso a gente aqui, eu achei super legal. Mais uma vez a gente aplaude o trabalho das igrejas, né? Porque tem essa visão de buscar o melhor, então a gente agradece às igrejas que estão trabalhando dessa forma e agradece todas as outras também, porque eu tenho certeza que o caminho da evolução é o caminho que a gente vai alcançar, querendo ou não, né? Porque se a gente tem semelhança ao Criador, né? Então é nosso dever buscar essa evolução, e quem ainda não acordou para isso, um dia vai acordar, seja através de um trabalho literário ou não, seja através de um podcast, de uma conversa entre amigos, mas eu acho que foi isso que Deus trouxe para a gente, essa possibilidade de evoluir, de melhorar, e a gente busca fazer isso a cada dia. E eu estou aqui agradecendo a Deus por tudo que eu tenho na vida, pela oportunidade de estar aprendendo com as pessoas que Ele possibilita que venha estar aqui do meu lado, como o Alcimar, cara que eu conheci há anos atrás lá na Rádio Tupi, e que hoje estou tendo o prazer de receber ele aqui no estúdio e ouvir essas histórias incríveis. E eu só queria saber se uma das coisas que faltou falar é o seguinte: você com 5 publicações, certo? Trabalhos incríveis, você hoje está conseguindo viver da sua literatura? Como é que é essa questão? Porque você que é escritor, né, como a Rose Lima e sua antologia, cheia de poetas maravilhosos, enfim, tantos outros, né, que acompanham o MAC Podcast aqui, sabem da realidade, mas talvez você que não seja da área de literatura ainda, né, não sabe que não é tão simples assim, né? Ah, né? Claudinha, essa pergunta deixa até nervosa. Deixa nervoso isso aí. Por quê? Deixa eu falar. Tem muita gente que põe por aí best-seller.
que não é nada, gente. Sabe? Não é. É só golpe de marketing para poder fazer você adquirir no fogo, adquirir no fogo o livro dele. Então, assim, já trabalhei de tudo nessa vida. Já vendi pão desde pequeno. Vendia pão em cima do morro. Já trabalhei vendendo hambúrguer. Já trabalhei fazendo cobrança de roupa para minha mãe, porque minha mãe sempre trabalhou vendendo roupa. Já trabalhei de camelô, cara. Trabalhei de ajudante de pedreiro, de ajudante de ladreireiro. Já trabalhei de maqueiro em hospital. Foi um trabalho que eu mais amei de ter feito, o contato com as pessoas. Trabalhei de porteiro e recepcionista também, que foi quando eu te conheci na Tupi. Trabalhei de radialista, locutor radialista, palestrante também, sou palestrante. Já fiz muitas coisas, sou escritor também. Então, assim, o universo é gigantesco. Hoje, estou trabalhando de motoboy. Desonra, não. Não, de forma alguma. Porque eu tenho dentro de mim uma missão. Minha missão sempre foi para Deus, foi pedindo o seguinte: Senhor, me coloque no lugar onde eu possa ser um missionário seu. Eu não sou um trabalhador comum. Ele me lembrou esses dias, ele disse: você não é um trabalhador comum, você é um missionário. Então, assim, me formei, um monte de coisa, mas eu vou trabalhar naquilo que Deus preparar para mim trabalhar. Porque eu sei que onde Ele me plantar, eu vou ser próspero e vou abençoar outras pessoas. Cara, não dá para viver facilmente de livros, a não ser que você tenha uma estrutura gigantesca de uma editora. A gente espera que aconteça. Acontece. Vai acontecer. Mas tem gente que tem munição para gastar. Sim. Com o modo mais fácil. Tudo que a gente vem da Baixada Fluminense é mais difícil. A gente vem andando a pé enquanto as pessoas passam de Ferrari na nossa frente. Mas a gente está indo para frente. Isso aí. Nós estamos indo para frente e vamos chegar. Porque isso aqui é uma porta que Deus abriu. É uma chance que Deus me dá de mostrar para você que vale a pena ler esses escritos porque foram inspirados. Vai fazer bem para você, como muitas pessoas, gente de São Paulo, me ligou, me pedindo permissão para postar um trecho do meu livro, do Vencendo a Mente de Escravo, porque achou o texto maravilhoso sobre o dia do pastor, um texto que fala sobre o pastor ali, se a ovelha recusasse ser salva, o que o pastor faria? Me ligou, me pediu permissão para poder postar, eu dei. Claro. Eu dei, inclusive eu não tinha mais o livro impresso, ela queria ler, eu mandei o PDF e dei para ela. Sim. Poder ler o livro, sabe por quê? É inspiração, a gente quer que as pessoas leiam. Se eu pudesse, eu dava de graça. Mas a gente pretende viver disso também. Então, sim, assim, não, inclusive tem um custo que é muito alto, você não consegue fazer um livro, você tem lá um mínimo de livros para fazer, enfim, não é fácil. Não é fácil, não é barato, embora tenha editoras de publicações gratuitas, mas no final não é tão barato assim as coisas. Mas a questão do barato é um outro caso, né? Por exemplo, tu vai na editora lá agora, de repente tu vai lá na editora, se não tiver um preço promocional, deve estar uma base de R$38. Cara, R$38? Cara, o cara vai na esquina comer o lanche, ele já tá pagando mais de R$38 no lanche que ele vai comer e vai embora. Sim. O livro não, ele vai degustar e vai aguardar, ele vai degustar de novo e vai ter o livro e vai emprestar para outras pessoas. Certeza. A pessoa vai ler, outras pessoas serão cansadas. Então, o cara que faz o iPhone não se preocupa com o preço dele. É a qualidade que faz as pessoas irem até ele. E assim, de fato, é a qualidade do escrito, a qualidade da inspiração que está ali. Na verdade, eu não estou te vendendo, eu só estou te apresentando um produto que vale. Entende? Então, a gente pretende viver, a gente pretende ser best-seller, a gente pretende ser um grande escritor, mas o primeiro foco de tudo é cumprir a minha missão. Porque minha mente, ela é criadora. A semelhança de Deus. Deus, ele começa a mandar textos. Eu falo, Deus, tem gente que não aceita isso. Então, assim, eu respeito você que não aceita. Mas eu tô aqui parado, mas já tem 4, 5 livros prontos na minha mente. Como eu não vou honrar quem está me dando essa inspiração? É colocando para fora, produzindo. Eu tenho que produzir, eu fico agoniado em casa, eu viro madrugada escrevendo, porque a minha produção tem que sair. Eu tenho muitos talentos, você sabe pintar para quadro.
Eu tô há um tempo que eu não pinto quadros. Minha casa é cheia de quadros. O que eu vendi de quadros. Então, assim, eu tenho que produzir. É um fogo que não para, um fogo que consome e a gente tem que produzir. Então, vai vindo, a gente vai produzindo. Já tem 4, 5 pronto na cabeça. E assim que o próximo livro tiver já em fase final, né, já tiver uma previsão para lançamento, que é uma outra coisa que não é barato, não é simples, mas a gente não vai entrar nesse detalhe dos lançamentos não, porque a gente já deu uma ideia para você que gosta de ler, para você que apoia o trabalho dos escritores, divulgando as suas páginas, compartilhando, dando seu testemunho do livro que leu e que gostou, curtindo as publicações. Isso é uma forma de ajudar. Então a gente já agradece a você que tem essa consciência, porque a cultura, sem dúvida, vai acelerar esse processo evolutivo que a gente está falando aqui. E nesse processo evolutivo, o tempo não parou de evoluir, não parou de passar, e a gente vai ter que deixar, quem sabe, para uma próxima etapa, um próximo bate-papo. Eu já avisei, cabe a você entrar em contato aqui, deixar nos comentários, me chamar no privado. Tá acabando. Tá acabando. Mas depende deles, eles podem pedir bis. Pelo amor de Deus, pede bis aí. Então, já foi dado a dica aí. Alcimar, faltou falar alguma coisa? Eu sei que faltou falar um monte de coisa. Mas vamos deixar um pouquinho para a próxima? Vamos sim. Quero agradecer muito de coração receber você aqui no nosso espaço, né? Poxa, uma alegria imensa, como foi dito aqui desde o começo, porque realmente é verdadeiro, é sincero. Obrigado por estar no Mac Podcast. Obrigado mesmo. A satisfação é minha. Felicidade no meu coração quando soube que você estava trabalhando com essa estrutura, quando soube que você estava trabalhando com podcast. Super recomendo. Esse cara que é um cara honesto, decente e trabalho profissional. Esse cara... Desde que eu conheci ele, já estava na faculdade fazendo cinema, na publicidade, entende tudo da área, tudo que você pode imaginar, fera demais. Então, assim, super recomendo a estrutura aqui do meu irmão Cláudio Almeida, né? Cláudio Almeida, isso aí. Aqui do Mac Podcast. O que significa Mac Podcast? Música, arte e comunicação. Música, arte e comunicação. Um cara totalmente inteirado dentro das artes, da comunicação e conversa com muitos públicos. Não foi à toa que tem um prêmio ali, né? Ele é o quê? Uma mão de ouro? É uma mão amigável, né, cara? Tem um prêmio ali. Sem dúvida, de um artista plástico lá de São Paulo, o Zep, né, que tem um trabalho de incentivo aos artistas no Brasil inteiro. Zep, eu já agradeci, quero agradecer sempre a você, não só pelo prêmio que eu recebi, mas pelo trabalho e o carinho que você tem por todos os artistas, inclusive os escritores também. Inclusive nós recebemos essa indicação justamente por estar divulgando o trabalho literário, o trabalho artístico de uma forma geral. Zep, obrigado, tá? Alcimar, mais uma vez, irmão, obrigado. Até breve, até logo e a gente se vê. Um beijão, esse foi o Mac Podcast com o meu amigo Cláudio Almeida. Obrigado a você pela audiência, pelo carinho de sempre. Até o próximo programa. Beijo grande. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.